que a gente tem que falar sobre inclusão ainda? Porque Vamos lá. existe exclusão. Se não existisse exclusão, eu não precisaria estar aqui falando de É o inclusão. pertencer, né? Exatamente. É muito comum, né? Eu hoje vivo as duas realidades. Hoje eu estudo isso, eu sou profissional, mas eu também vivo a prática dentro da minha casa. Então, a inclusão, ela existe no papel, mas na prática, ela Bem está pouco. longe de acontecer. E você sabe que eu quero falar de inclusão hoje, que eu acho que é a coisa mais importante, assim, no meu olhar. Você pode ter, vamos pegar uma escola. Você pode ter uma escola que tenha todos os recursos necessários. Que seja uma escola acessível, que tenha os suportes adaptativos para todas as crianças. Vamos pensar no mundo que não existe, no mundo ideal. Ela tem tudo o que é preciso para aquela criança de coisas materiais, certo? Mas, se sabem qual que é o mais importante, o que é essencial, se naquele lugar tiver tudo isso e não tiver ali pessoas que querem fazer a inclusão acontecer, a inclusão não vai acontecer. Sabe por quê? A gente chama isso de barreira atitudinal. Essa barreira atitudinal é a mais difícil. E é a que mais a gente enfrenta. Então, eu vou dar um exemplo, assim, muito, muito básico. As pessoas, elas nasceram e cresceram. Nós, aqui, vamos pensar. Nós, crianças. Eu, por exemplo, quando via uma pessoa com deficiência na rua, hoje a gente vê muito mais. Antigamente, a gente via muito menos. Às vezes, a minha mãe, sem querer, por conta de educação, falava, não fica perguntando. Não é para ficar olhando. É ou não é? Com certeza. Ou seja, quando eu via uma pessoa daquele jeito, o que eu fazia? Ignorava. Excluía. Não é o que a gente aprendeu a fazer? A gente nasce, porque o capacitismo ele é estrutural. A gente nasce Isso vem de muito tempo, né? pensando assim. Essas crianças... Gente, há muito pouco tempo atrás, se a gente for olhar a luta dessas pessoas, nos Estados Unidos, essas pessoas não podiam, em 1960, ali atrás, frequentar uma sorveteria. Se essa pessoa estivesse numa sorveteria e um de nós, pessoas típicas, nos incomodássemos, era só ligar para a polícia que a polícia tirava aquela pessoa daquele lugar. Então, a inclusão, né, ela começa a acontecer a partir dessa revolução, né, a partir das pessoas começarem a olhar para isso, mas ela só vai de fato acontecer se tiver acessibilidade, se a gente tiver todos esses recursos necessários, mas mais do que isso, se as pessoas tiverem empatia e entenderem que é necessário equidade no mundo. Tu me deu uma deixa. E Pode se eu falar. te dissesse que algumas pessoas excluem porque são empáticas demais? Concordo. Tu sabe que eu concordo. tenho que me esforçar. Porque dói em mim ver alguém especial. Então. E eu ignorava, não olhava, não me aproximava, porque eu não suportava a dor. Até eu entender, porque eu me achava uma má pessoa. Até eu entender que era porque eu era empático demais, demandou um tempo. E foi com o presente da minha sobrinha, a Beatriz, a Bibi, que ela tinha hemangiomas e se machucou muito. Uhum. E hoje ela está toda bonitinha, toda ajeitadinha das cirurgias plásticas. Mas até eu entender que não era nada com ela. Até eu entender que eu a amava assim. E que eu me importava assim. E porque eu me importava, era difícil para mim tomá-la nos meus braços, machucadinha enquanto bebê. Demorou um tempo. Eu Porque concordo. eu fui te ouvindo, eu estava te ouvindo. Uhum. E eu fiquei pensando que sim, tem motivos diversos. Mas muitas vezes nós acusamos, atacamos e criticamos quem exclui e não vemos que às vezes por detrás da exclusão tem uma incapacidade, que era a minha, Uhum. de lidar com a dor de ver a Sim. dor do outro.
É a dificuldade do diferente. Por isso que a gente precisa se aproximar do que é muito diferente da gente. Eu fui obrigada a me aproximar, certo? Eu fui mãe. Mas sabe como que a gente acabaria com tudo isso? Com a convivência. Hoje, como é que você olha para sua sobrinha? Completamente? Normal. Porque você convive? Convivi muito tempo, aquilo foi normalizando. É isso, é o diferente assusta. O diferente, ele é difícil num primeiro momento. O que você acabou de assistir foi um corte do episódio do Vida é com a Leila. Se tu quiser assistir ele completo, clica por aqui em algum lugar na tela e depois tem outros tantos ainda para que tu possa assistir. Vai lá, tá imperdível esse episódio.